Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, estamos iniciando o programa Espaço Diferente na sua Rádio Santana FM, um programa dedicado ao segmento das pessoas com deficiência, que busca justamente dialogar, conversar com a população, com as pessoas que se interessam, para que nós tenhamos, através de uma radiodifusão da Rádio Comunitária Santana FM, esse espaço para conversarmos e dialogarmos sobre essas temáticas. Hoje, dia 21, começa, 21 a 28, é a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, que acontece todos os anos aqui no estado. As escolas, a educação principalmente, trabalha muito essas temáticas. Este ano a gente, se não for a próxima semana, está vendo a possibilidade na próxima semana de fazer uma reflexão acerca dessa temática tão importante deste ano, relacionada e que traz a reflexão com relação à pessoa com deficiência. E ela é interessante porque é um momento no mês e no ano onde nós vamos não só palestras, mas também ter ações concretas para que veja de fato o que acontece, principalmente na educação, saúde, as políticas públicas que interessam a qualquer cidadão, para que as pessoas com deficiência, independente de qual seja a sua deficiência, ela seja respeitada, que não haja capacitismo com relação a essas pessoas. E essa semana ela é dedicada a isso. Então, se tiver alguma atividade aqui da Sala de Recursos, em Ribeirão, em qualquer outro espaço, procure participar, inclusive dando sua sugestão, obviamente, e de acordo com a dinâmica que é feita nesses momentos, a gente poder participar coletivamente de uma coisa tão séria que é a Semana da Pessoa com Deficiência no Estado, que vai trazer coisas boas pra gente. Eu quero mandar um abraço, aproveitando o momento, não só a Juarez, que sempre está nos ouvindo, e sua esposa Gorete, Francisca Gorete, que estão nos ouvindo. Obrigado pela audiência. Temos muitas pessoas que estão sempre conosco, ouvindo o programa, até ajudando, direto ou indiretamente, nesse projeto que está aí tentando trazer para nossa cidade e para a região também alguma coisa de fato que venha melhorar, dar condições a uma pessoa com deficiência tão difícil que é essa questão do capacitismo, do preconceito, e que se fala muito, mas não há visibilidade. É uma coisa que está se falando muito, visibilidade para os nossos avanços. E a lei, existe muitas leis, mas o que acontece é que na prática as coisas não estão acontecendo como deveria. Então nós estamos aqui buscando sempre dialogar com essas situações. A gente está recebendo a ligação de uma pessoa que vai conversar conosco um tema muito importante no dia de hoje, que eu acho que é atualizadíssimo, para que a gente possa conversar com o amigo e companheiro, professor Gustavo Rocha. Bom dia. Bom dia, Luiz. É um prazer estar aqui. Infelizmente não de forma presencial, né, por causa da distância que eu estou, mas é uma alegria atender ao seu convite. Pois é, professor. A gente tem, já há algum tempo, queríamos fazer um debate desse com o cientista político que você é um internacionalista, você está agora em Sergipe, Aracaju, está assumindo uma cadeira na Universidade Federal de Sergipe, e você tem todo esse contexto, não só aqui em Recife, você é de Recife, mas busca justamente trazer essa importante informação na tua área, que é internacional, geopolítica, e a gente está aqui para conversar. E no Brasil, o nosso projeto, conversamos sobre isso, é justamente sobre as eleições, o cenário eleitoral e os desafios do Brasil. Como você vê, Gustavo, o momento em que estamos passando, e qual é a sua visão, opinião com relação a isso, enquanto cientista político? Bom, Luiz, a gente está falando de uma eleição que é uma eleição entre dois projetos de país completamente diferentes, né? A gente está falando de um projeto de país que propõe e vem conduzindo um projeto de desenvolvimento, de democracia, de soberania e de uma inserção internacional ativa, que o Brasil se coloque de forma não só soberana, mas de queixo levantado, encarando os outros países de frente. Um outro projeto
que é um projeto neoliberal e que propõe um alinhamento com os Estados Unidos num cenário em que a gente tem uma presidência nos Estados Unidos extremamente agressiva. Então, um cenário bastante complexo de um processo eleitoral que vai ser bastante intenso nesse aspecto, né, de choque de dois projetos completamente diferentes, duas visões de mundo completamente diferentes. Pois é. Como você vê e avalia, professor Gustavo, a questão da polarização que acontece, inclusive nessa eleição, diante desses dois projetos, há uma radicalização, enfim, inclusive já houve problemas de agressão física. Por exemplo, a candidata a senadora de São Paulo, Marina Silva, foi agredida nas ruas, uma caminhada de mulheres, e existe esses radicais que partem para a agressão física. Como você avalia essa polarização? Bom, Luiz, a polarização em si é natural. É natural que a população, as pessoas e mesmo as lideranças políticas, elas escolham uma liderança, um lado, e defendam aquele lado. Isso se difere muito da violência política e do radicalismo, né? Em alguns aspectos até do fundamentalismo. E aí, quando a gente fala disso, é importante a gente perceber que você ter um lado, ter uma preferência, escolher um projeto não significa não aceitar a opinião do outro, né? Mas quando a gente fala desse fenômeno da violência política, a gente está falando de um grau de radicalização que, veja, não é exclusivo do Brasil. A gente está percebendo esse grau de radicalização no mundo todo, especialmente por causa desses movimentos que surgem no mundo inteiro de xenofobia, de projetos que são racistas, e aí isso leva a uma radicalização não só do discurso das lideranças, mas da postura das militâncias. E aí isso que a Marina Silva passou exemplifica muito bem, porque veja, eu acho que no Brasil a gente pode citar vários exemplos de liderança, mas não existe uma pessoa que encarne tão bem o discurso da não violência, inclusive não violência ambiental, mas não só isso, a não violência política, como Marina Silva. É uma pessoa que faz um discurso de forma pacífica, né? E aí ela sofrer violência é bastante simbólico, porque, veja, ela não provocou de nenhuma forma os militantes opostos a ela a serem violentos com ela. Essa violência não parte dela, parte de um outro campo, de outro discurso, e isso é muito problemático, porque numa democracia a gente precisa ter não só a liberdade, mas a confiança de poder expressar as nossas opiniões, as nossas posições. E aí esse tipo de violência faz com que aconteça algo muito parecido com a eleição passada, que as pessoas tinham medo de se manifestar. Isso é muito triste, né? Esse é o caminho para a morte da democracia, na verdade. Pois é, professor, eu acho que quando o senhor fez bem esse comentário com relação, não só a Marina, não, segundo a cobertura jornalística, ela não chegou a ser agredida, mas porque as pessoas que estavam evitaram que isso acontecesse. Mas uma outra coisa, professor, com relação ao debate sobre a segurança pública no Brasil hoje, como é que a sua opinião, como é que você vê a importância que está sendo dada a essa ideia da segurança pública no Brasil, enfrentamento ao crime organizado, e isso tem para as candidaturas trazido algumas mudanças. O governo já tem feito algo, mas parece que para a campanha eleitoral, eu queria que você avaliasse isso, está havendo mais propostas para a questão da segurança pública. Como é que o senhor vê isso? Bom, Luiz, as pesquisas têm mostrado que a segurança pública é um dos tópicos de maior preocupação do eleitor brasileiro. Isso, independente de região, de classe social, aparentemente é uma preocupação que está uniforme na população brasileira, né? Lógico que com particularidades para cada grupo, cada região. E aí isso fez com que todos os lados criassem projetos nesse aspecto. E aí, óbvio, né, sempre tem alguns discursos que são bastante simplistas, né, como o do candidato do Missão, que chegou a dizer que ele vai propor encarceramento em massa, como se já não houvesse no Brasil,
e vai propor pena de morte, né, redução de maioridade penal, esse tipo de coisa. Veja, a gente está falando de um problema que no Brasil ele é bastante complexo, né? Então, o debate ele é importantíssimo que aconteça no período eleitoral, já que a gente está falando de um dos problemas que mais preocupam o brasileiro. Mas ele precisa ser feito com responsabilidade e atacando os pontos centrais da discussão, né? Como quebrar o financiamento do crime organizado, como combater a atuação do crime organizado, quais são as dimensões que ele atua, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente está falando de um crime que ele é diversificado. Então, hoje, por exemplo, está se repetindo muito na mídia televisiva, falando das canetas emagrecedoras sendo contrabandeadas do Paraguai, que hoje tem sido uma fonte importante de financiamento para esses crimes organizados. Apesar de não ser tráfico de droga, né, o contrabando de remédios tem sido bastante lucrativo para eles. E aí muita gente compra isso e não associa que está financiando o crime organizado, mas aí combater as redes financeiras, combater o bloco empresarial que esses grupos formaram para poder lavar o dinheiro, tudo isso é muito importante. Não é só a atuação policial, óbvio, a atuação policial, a repressão, criar mecanismos que consigam dar conta do nível de organização desse crime é fundamental. E aí a gente está falando de redes de crime que são praticamente grandes empresas, né? Então, a gente não pode simplificar o discurso e tratar esse crime organizado que tanto preocupa a população como algo que pode ser combatido simplesmente com ações policiais. A ação policial qualificada é importante, mas ela é só uma pequena parte de um todo que precisa ser trabalhado. E nesse aspecto é importante a gente observar que existem projetos no Congresso que já atacam esse problema e que estão sendo debatidos, propostas, inclusive pelo atual governo, de combater o crime onde o crime mais sente, né, para que a gente possa realmente ter resultados nesse combate ao crime organizado e aí possa ter melhora nos indicadores de segurança. Hoje com o professor Gustavo Rocha, conversando conosco sobre a geopolítica, como cientista político, das preocupações, mas também do esclarecimento do que realmente está acontecendo nas eleições de 2026, acerca das diversas situações colocadas já nesse início de campanha. Professor, continuando nossa conversa, eu queria que o senhor avaliasse como o senhor vê o peso das articulações de palanques estaduais com relação à presidência da República. Como é que o senhor está vendo essas articulações e cada estado está se mexendo, o tabuleiro político, digamos assim, como é que ela está se dando e qual seria a sua avaliação com relação a isso? Bom, Luiz, essa eleição, tanto a nacional como as locais, elas estão muito conectadas, mas com um debate que talvez seja aquele que o eleitor normalmente ele não percebe tanto, que é o espaço a ser ocupado no Congresso Nacional, Senado e Câmara. E aí, por que eu estou dizendo que eles estão conectados nesse ponto? Esse ano especificamente você tem uma coligação feita, que é a coligação do governo, que aí tem um grupo de partidos aliados. Mas aí, por outro lado, das candidaturas de oposição, houve uma dificuldade extrema, até do principal candidato da oposição, que é Flávio Bolsonaro, de conseguir atrair outros partidos para apoiar sua candidatura. E por que isso? Porque a maioria dos partidos, especialmente aqueles que a gente chama de centrão, né, eles preferiram focar os seus esforços nas eleições locais e proporcionais para conseguir fazer o máximo de bancada. E aí isso é um elemento importante, porque nesse primeiro mandato do presidente Lula, a maior dificuldade do governo foi exatamente conseguir articulação com o Congresso e com essas maiorias de partidos desse denominado campo chamado centrão. Então, nas eleições locais, cada partido tem tomado decisões estratégicas pensando nas suas realidades locais para eleger o máximo possível de bancada
e eleger os senadores. E aí, inclusive, a chapa do governo focou e deu prioridade a lançar candidaturas competitivas ao Senado, inclusive abrindo mão de disputar governos. A maioria dos candidatos ao governo alinhados ao governo Lula, por exemplo, são de aliados e não de candidaturas do próprio partido do presidente, o PT. Então, isso é importante para a gente perceber como a realidade nacional ela está conectada com a realidade local. E aí, no caso de Pernambuco, no nosso caso especificamente, a gente tem, de um lado, uma chapa aliada do presidente Lula, que coloca ele no palanque, faz campanha para ele, inclusive para conseguir aumentar o seu próprio potencial de voto, e do outro lado uma chapa que tenta se desvencilhar da discussão nacional para não, digamos, ser afetado pela baixa popularidade local dos possíveis candidatos que ela poderia declarar apoio, né, que é a atual governadora. Então ela tenta fazer com que a eleição seja localizada, né? Tenta se desconectar ou se colocar como neutra quando a sua própria composição partidária e de alianças mostra que ela tem poucos aliados do lado do governo, muitos aliados da oposição, né? Muito bem. Professor, o senhor é importante a sua reflexão com relação a essa questão estadual e as eleições nacional, não só no estado, mas também a nível no país inteiro. Na questão da importância dessas coligações, desses apoios, de toda essa realidade que se coloca hoje, como o senhor vê a candidatura do presidente, não só do presidente, mas também de seus candidatos à presidência brasileira e o Brasil a nível de América Latina? Qual é a importância do Brasil nesse contexto latino-americano com relação a tudo isso que está se colocando no mundo inteiro, e o senhor trabalha bem essas questões internacionais, relações internacionais, com relação à eleição no Brasil, o olhar do mundo está aqui hoje no Brasil? Bom, em relação à sua primeira parte da pergunta, em relação às alianças, tem uma frase bastante repetida, que não tem dono, mas, enfim, que diz que palanque não ganha eleição, né? Não é o tamanho do palanque que vai ganhar eleição, apesar que pese. É importante você, ao lançar a candidatura, ter apoios e ter uma estrutura partidária que fortaleça o seu projeto. Não ter isso dificulta o processo, porque você diminui o tempo de propaganda eleitoral, você tem menos aliados para defender sua candidatura. Então, é algo que pesa. E aí a candidatura do presidente Lula está muito bem estruturada nesse aspecto. Não à toa vai ter o maior tempo de propaganda eleitoral gratuita, a despeito do partido do seu principal adversário, seu que tem o maior tempo individual de propaganda eleitoral por causa do tamanho da bancada, né? Em relação à segunda parte, a questão da América Latina, é muito importante a gente perceber que, eventualmente, a América Latina ela faz viradas, né? Viradas à esquerda, viradas à direita. E, mais recentemente, a gente está tendo um movimento de eleição de candidatos que não são nem considerados de direita, são de extrema direita, né? Inclusive articulados e alinhados com o governo dos Estados Unidos. Por exemplo, o atual presidente da Colômbia, o presidente do Equador e vários outros, o presidente Milei da Argentina. Veja, nesse aspecto, o Brasil ele é importantíssimo, porque a gente está falando do maior país da América Latina, em termos de população e território, a gente está falando da maior economia, e um país que queiram ou não, liderança para essa região. Então, quando acontece uma eleição no Brasil nesse contexto, o Brasil se dobrar aos interesses dos Estados Unidos nesse aspecto significa uma grande vitória dessa extrema-direita na região inteira, né? E, por outro lado, uma derrota desse projeto, uma vitória de um projeto que defende soberania, um projeto de desenvolvimento social dentro do país, faz com que isso também se reflita para o restante da América Latina. E aí é importante dizer, por exemplo, que a Argentina tem eleições ano que vem.
a gente tem eleições nos próprios Estados Unidos no final desse ano, que são eleições de meio de mandato proporcionais. E aí o resultado da eleição no Brasil, ela vai ter um impacto enorme nesses outros processos eleitorais e em como a América Latina vai ser encarada nos próximos 4 anos. Então, o que acontecer aqui vai reverberar no mundo inteiro, tanto como vitória de um projeto, como resistência a esse projeto, né? O próprio presidente Trump tem demonstrado bastante, não verbalmente, mas bastante interesse nas eleições brasileiras. Não à toa, ele chegou a anunciar a troca de um embaixador, anunciou o envio de 3 representantes do governo norte-americano para acompanhar o processo eleitoral, e isso é visto com muita preocupação, não só pelo governo brasileiro, mas por toda a comunidade internacional, porque é muito estranho que um governo faça esse tipo de movimento, inclusive diplomático, às vésperas de um processo eleitoral, né? Isso se parece muito com movimentos que aconteceram em outros períodos, como, por exemplo, as vésperas de 1964, né, quando os Estados Unidos tinham o maior orçamento da Secretaria de Estado era a Embaixada Brasileira, né? E acabou que eles tiveram, isso já é documentado, conhecido, um papel muito grande no processo de golpe contra o governo João Goulart, né? A gente espera que isso não aconteça. O governo brasileiro, ele procura hoje blindar o processo eleitoral brasileiro dessas interferências internacionais. Então, seja quem ganhe, que ganhe com a escolha, com a decisão do povo brasileiro, né? E isso vai se refletir na política mundial, inclusive na política do próprio Estados Unidos, sobre a continuidade ou não desse projeto que hoje governa os Estados Unidos. Então, é muito importante a gente perceber como o Brasil ele está localizado centralmente no processo eleitoral. E ainda tem a disputa geopolítica, né? Você tem a China ascendendo importância no cenário global, os Estados Unidos procurando resistir a essa ascendência e criando uma série de tensões mundiais, como tarifaço, guerras, para tentar se contrapor a essa ascensão e tentar manter a sua posição de predominância dentro do sistema internacional, o que, ao ver de muitos analistas, não parece estar rendendo bons frutos, na verdade. Parece que alguns desses aspectos, inclusive o tarifaço, mais já aceleram a transição para uma ordem internacional multipolar, com a China sendo uma das lideranças, do que atrasam, né? Então, é interessante a gente perceber que o Brasil ele tenta se colocar nesse contexto não como alinhado à China, nem como alinhado aos Estados Unidos, mas como um país que procura negociar e ter relacionamento com o máximo possível de atores nesse contexto, a despeito de ter muito comércio, muitos investimentos vindos da China e com os Estados Unidos também. Mas veja, a gente acabou de transformar em realidade um acordo que nunca saiu do papel com a União Europeia. Ao mesmo tempo, a gente busca negociar com a Índia. Então, o Brasil, ele se coloca numa posição, e aí, novamente, de soberania, mas também de independência dessas lideranças para colocar o interesse do povo brasileiro, do país, né, e do próprio Estado brasileiro à frente dos interesses de outros países. Isso já foi feito no Brasil em outros contextos, e aí vem sendo feito com bastante cautela nesse contexto, que é um contexto ainda de transição, né? A ordem internacional ainda não está consolidada. Se tinha um cenário de unipolaridade dos Estados Unidos, onde eles surgiram como única grande superpotência depois do fim da Guerra Fria, no final da década de 80, até hoje, né, não vinha sendo desafiado até a ascensão da China e aí o crescimento do sul global, esse cenário que a gente hoje chama de multipolar, ou seja, muitos polos. Isso é bastante auspicioso, né, para o Brasil no futuro, porque significa dizer que a gente vai ter mais opções e a gente não precisa estar subordinado aos desígnios de nenhum país, de nenhum povo. A gente pode se colocar como uma condição de igual, de negociador em qualquer um dos contextos que se apresentem. Muito bem. Professor, o senhor está falando fez um rápido e bom
comentário, avaliação sobre essa questão internacional, mas eu lhe pergunto também, a inteligência artificial, ela tem sido uma ferramenta que em alguns momentos pode ajudar ou não a disputa eleitoral, inclusive aqui no Brasil agora. Eu queria que rapidamente o senhor falasse sobre a preocupação que há de algumas situações, ou pelo menos de grupos, com relação à participação, ou pelo menos a utilização da inteligência artificial, que muitas vezes é bom, mas pode ser muito ruim para todos nós. Perfeito, Luiz. Esse é talvez o ponto mais preocupante do cenário atual, na verdade. Não só para o Brasil, mas para a democracia como um sistema no mundo, né? Como a gente tinha há um pouco mais de tempo a preocupação com o papel do algoritmo das redes sociais, dos dispositivos de busca, né? Só que a inteligência artificial, ela se coloca agora como quase que um ator do sistema, né, muito importante, e que é inquestionável que a inteligência artificial vai mudar as vidas da gente, seja para o bem ou seja para o mal. Eu acredito que é uma grande ferramenta. Se bem utilizada, a IA pode ser algo muito proveitoso para a humanidade, né, e para a democracia. Agora a gente está num ponto de transição, né, que a IA ela se apresenta, ela está se desenvolvendo de forma muito acelerada, e aí a gente, obviamente, que tem preocupações com o mau uso dela, tanto por parte de candidaturas, mas o que me parece mais preocupante é exatamente o uso dessas ferramentas pelos governos que as detêm, né? Porque essas inteligências artificiais, elas pertencem a empresas que têm sedes em países, né? Elas não são neutras. Quando elas não são neutras, a gente precisa se preocupar em como elas podem interferir, né? Me parece que, inclusive, o judiciário está se debruçando ainda por uma questão muito pequena, né, que agora está discutindo a questão do uso de deepfakes, né, que é a ferramenta de inteligência artificial que você consegue colocar a imagem de uma pessoa num contexto que ela não estava. Ela pode falar o que você quiser, ela pode agir da forma que você quiser, né, e aí você criar uma cena com uma pessoa real que não existiu, né. Isso é problemático, é um problema. Eu acho que, na verdade, tinha um potencial até maior de dano na eleição passada. Mas hoje, a inteligência artificial ela tem uma capacidade muito maior, né, de criar um contexto inteiro favorável ou desfavorável a candidatos. E aí isso é muito problemático, porque se a gente não cria barreiras, cria mecanismos para fazer com que essa ferramenta ela não seja mal utilizada, ela pode turvar o cenário de decisão do eleitor, né? E tudo que a gente quer é que o eleitor ele tenha condições de decidir o seu voto no cenário de maior clareza. E eu vou colocar isso em termos práticos, né? Com a inteligência artificial hoje, você pode criar discursos, você pode forjar documentos, você pode fazer dossiês sem nenhuma base real, né? Então, isso é problemático, né, a um passo que cria possibilidades, né? Imagina que hoje uma equipe de propaganda eleitoral que tem acesso à inteligência artificial desenvolvida, ele pode produzir peças com uma velocidade absurda, né? A grande questão, o grande problema aí é o potencial negativo que, sem nenhuma campanha agir, essa inteligência artificial começa a agir nas redes sociais, né? O X, antigo Twitter, ele tem uma inteligência artificial integrada, a Meta tem inteligência artificial integrada, e aí essas inteligências artificiais começarem a agir e fazer com que você só tenha acesso a determinadas notícias ou começar a propagar posições específicas em detrimento de outras, e aí a pessoa começa a achar que a realidade é aquela que ela está vendo nas suas redes, quando na verdade aquilo ali é a inteligência artificial influenciando o algoritmo num determinado sentido. E aí é possível agir do ponto de vista regulatório, né? Mas a gente precisa estar muito atento, porque essa evolução ela é muito mais rápida do que tradicionalmente as instituições elas conseguem dar conta, né? Vamos
torcer, né, inclusive que nesse caso o STF, o TSE, estejam muito atentos com esse mau uso, né, e com a postura dessas empresas por trás das IAs e das redes sociais sobre essa má utilização. Isso é perceptível, isso é possível se medir, né? Então não é algo que não possa se criar uma vacina jurídica para isso. Pois é, professor, eu quero dizer que a preocupação que o senhor acabou de dizer, eu acho que é de muita gente. A questão nacional, internacional, essas ferramentas que estão sendo colocadas para o nosso eleitorado, digamos assim, pessoas com deficiência estão preocupadas também. Tivemos reuniões agora em Recife com um grupo de pessoas com deficiência, a preocupação inclusive de inclusão. A inclusão não acontece muitas vezes e essas ferramentas, ao invés de, em alguns momentos, elas não são úteis, elas não são boas para o discernimento, pelo menos para que as pessoas possam se sentir mais seguras. Eu queria, antes de encerrar, o nosso tempo está acabando, esse tempo que nós tivemos foi pouco, eu espero em outro momento, independente da eleição, o senhor possa também conversar conosco, quem sabe aqui pessoalmente, com outro assunto importante sobre geopolítica, sobre ciência política, que é muito importante. Antes de encerrar, eu queria lhe pedir uma avaliação, um texto geral, nacional, local, que o senhor conhece bem a realidade de Pernambuco, inclusive, para essa eleição, de uma eleição diferente, importantíssima, como o senhor acabou de dizer nas suas colocações, para o nosso, não só o Brasil, mas nosso continente da América Latina, que o que está em jogo não é só uma eleição local, mas esse interesse maior de todas as outras. Fique à vontade para suas considerações finais e muito obrigado desde já pela sua participação. Obrigado, Luiz, na verdade, pelo convite. Eu me coloco à disposição. Se eu puder ir presencialmente, eu faço questão. Eu acho que é importantíssimo que a gente faça o debate político e consiga entender o que está acontecendo ao nosso redor. Antes de começar minhas considerações finais, eu quero dizer que eu concordo com você. Eu acho que essa questão de inclusão, ela nunca vai acontecer se ela não for uma decisão deliberada, né? Se não houver uma decisão de fazer caminhar neste sentido. E aí é importante que a gente cobre, que a gente faça com que essa preocupação ela seja incluída no próprio desenvolvimento dessas ferramentas, especialmente da inteligência artificial, que pode contribuir muito, mas ainda não, né? Bom, indo para as minhas considerações finais, eu quero dizer que a gente vive um contexto, um cenário internacional muito importante. A gente está naquilo que a gente poderia chamar de encruzilhada do nosso tempo, né? Então, isso faz com que as nossas decisões, tanto a nível local como regional e nacional, elas sejam muito importantes, né? Qual é o caminho que a gente pretende seguir daqui para frente? A gente vai seguir um caminho de abrir mão de projetos de desenvolvimento, abrir mão de projetos de autonomia, ou a gente vai criar nosso próprio caminho para o desenvolvimento, né? Isso é muito importante que a gente pense e que a gente reflita ao fazer nossa escolha de voto, as nossas escolhas particulares, né? Quando a gente fala desse processo eleitoral, como eu disse anteriormente, o Brasil ele tem um papel, um peso muito importante, né? A gente vai ser o país que pode guiar a América Latina em um outro caminho. Ou a gente freia esse avanço da extrema-direita na América Latina, ou a gente vai ser o país que vai capitanear a democracia na América Latina. Isso eu não estou defendendo necessariamente que o Brasil precisasse ter um governo apenas de esquerda, mas um governo que não fosse de extrema-direita, né? E o Nordeste, nesse aspecto, tem um papel fundamental, porque o Nordeste ele é aquela região do Brasil que tem tido o papel de colocar no processo eleitoral uma postura mais progressista, mais crítica em relação a esses projetos radicais, extremistas que a gente tem acompanhado na política mundial. E isso se reflete em todos os aspectos. Se a gente vai tomar uma decisão que vai ser o voto de deputado estadual, de deputado federal, de senadores, de governador, isso também é importante, porque esse projeto de desenvolvimento, para que ele chegue ao cabo, para que ele seja executado, ele precisa de parlamentares. Para chegar à nossa realidade local, ele pode chegar a ser um governo alinhado a esse projeto, mas
fica tudo muito mais difícil quando você tem níveis de governo agindo para cada lado. Então é muito importante que o eleitor ele tenha em mente que, ao escolher parlamentares, escolher governador, ele está complementando o seu voto de presidente. Então ele precisa levar em consideração que ele precisa alinhar o seu voto para que esse projeto ele seja executado no executivo, no legislativo e no governo local, né? Então, a gente vê muito voto historicamente no Brasil sem nenhuma coerência nesse aspecto, né? Que as pessoas fazem um voto para presidente e aí escolhem no legislativo, normalmente, uma escolha de um amigo ou uma pessoa próxima, e aí esse amigo tem um projeto completamente diferente daquele governo que colocou no governo estadual ou no governo federal. Isso é péssimo. Você coloca aquela pessoa que você escolheu para governar o Brasil numa situação de saia justa, porque ela vai governar sem ter uma base de apoio e de suporte no legislativo, né? Eu torço que nessa eleição o eleitorado brasileiro, especialmente o eleitorado nordestino, pernambucano, ele tenha uma visão mais clara do projeto que ele quer colocar e ele consiga alinhar isso nos cargos que se complementam. E aí, quando a gente fala da eleição pernambucana, para concluir, que eu provavelmente já estourei meu tempo, a gente está falando de uma eleição que, novamente, é extremamente nacionalizada. Então, a gente vai ver um debate que é importante que a gente consiga trazer esse cenário nacional para a realidade pernambucana, e aí pensar saúde, educação, segurança pública, de uma forma que seja realmente interessante para a população, para principalmente as pessoas mais pobres do nosso estado. Eu agradeço e deixo um abraço a você, Luiz, e aos ouvintes e à equipe técnica também da rádio. Muito obrigado, professor. Nós agradecemos a sua audiência e próxima semana convido você, a professora, pedagoga e psicanalista Lourdes Barros, está aqui conversando sobre a mulher com deficiência. Será muito boa, com certeza, a próxima conversa, como foi a de hoje. Até a próxima semana, se Deus quiser. Acabamos de apresentar pela Rádio Santana FM o programa Espaço Diferente. Contamos com você na nossa próxima edição.